Você não está cansado da vida. Está cansado de fingir que está bem, porque existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. Um cansaço silencioso, que não aparece em exames, que não se cura dormindo e que você carrega sorrindo, para ninguém perceber. É o cansaço de segurar um personagem por tempo demais. O cansaço de acordar todos os dias colocando uma máscara que já não cabe mais. E o pior é que você faz isso achando que é o certo, que é o que precisa ser feito para continuar. Mas lá dentro, algo já desistiu há muito tempo. Você percebe isso quando as coisas que antes te empolgavam, agora não despertam mais nada. Quando estar com pessoas começa a te esgotar em vez de te alimentar. Quando você sorri, mas o sorriso parece distante, automático. Você percebe, mas tenta ignorar. Porque ninguém quer parecer fraco, ninguém quer admitir que está esgotado de fingir. Você se convence de que é só uma fase, que vai passar, que precisa ser mais grato, que tem gente em situação pior. Mas o que você sente continua ali, te corroendo aos poucos, pedindo para ser olhado, e você continua empurrando para depois, tentando se distrair, tentando parecer normal. Só que o preço de parecer bem o tempo todo é alto demais. Você começa a desaparecer de si mesmo, porque toda vez que você finge estar bem, quando não está, você se trai. E a alma sente essa traição. Cada "tá tudo bem", dito com um nó na garganta, é uma parte sua sendo silenciada. Cada sorriso forçado é uma verdade engolida. E quando você faz isso por tempo demais, o corpo começa a gritar o que a boca não teve coragem de dizer. É por isso que, mesmo sem motivo aparente, você sente vontade de sumir, de parar, de desaparecer por uns dias. Não é drama, é exaustão emocional. É o peso de carregar uma versão de si que o mundo aprova, mas que você já não reconhece. Você não está cansado da vida, está cansado de não viver a sua vida de verdade. Está cansado de ter que se encaixar, de ter que agradar, de ter que estar sempre ok. Está cansado de ter que controlar tudo, enquanto por dentro tudo desaba. E o mais cruel é que ninguém vê, porque você aprendeu a esconder bem. Você aprendeu a fazer piada para disfarçar, a se ocupar para não pensar, a sorrir para enganar. As pessoas te elogiam por ser forte, por aguentar tudo, por estar sempre disponível. Mas ninguém percebe que por trás dessa força existe alguém exausto de não poder desabar. E chega uma hora em que o corpo para de cooperar. O sono não vem, a mente não desliga. O coração acelera sem motivo. E você começa a se perguntar o que está errado, como se houvesse algo de errado em sentir. Mas o que há de errado é viver tentando parecer inteiro, quando por dentro tudo pede pausa. Você se acostumou a sobreviver em vez de viver. E o problema é que sobreviver demais vira um hábito. Você acorda, cumpre obrigações, faz o que precisa, mas em nenhum momento se pergunta se é isso que quer. Você segue o fluxo porque é mais fácil do que encarar o vazio. Só que o vazio não desaparece, ele cresce, silenciosamente, até que um dia você acorda e percebe que não sente mais nada, nem tristeza, nem alegria, só uma neutralidade pesada, como se estivesse anestesiado. E é aí que mora o perigo, porque o verdadeiro esgotamento não é chorar, é não sentir mais vontade nem de chorar. É quando o silêncio dentro de você fica tão alto que nada do lado de fora faz mais sentido. E esse é o ponto que ninguém fala. Fingir estar bem é uma forma lenta de se perder. Porque enquanto você se esforça para manter as aparências, a sua verdade morre sufocada. E toda vez que você escolhe se calar para não decepcionar alguém, é você quem se decepciona. Mas aqui vai uma verdade que talvez doa, mas liberta. O mundo não vai parar para te entender. E tudo bem,
Você não precisa que o mundo entenda. Você precisa se entender. Você não precisa que o mundo te aceite. Você precisa se aceitar. Porque o alívio que você procura não está em ser compreendido. Está em parar de se esconder. Você não precisa ser o tempo todo luz. Tem dias em que você vai ser sombra. E tudo bem. Tem dias em que você vai duvidar de tudo, até de si mesmo. E tudo bem também. Porque o problema não é sentir demais, é achar que precisa sentir o tempo todo o que o mundo espera. Você não é uma máquina, não precisa estar bem sempre. A vida real tem pausas, tem recaídas, tem dias cinzentos. Mas a sociedade não mostra isso, mostra só o sucesso, o foco, a superação. E você, sem perceber, começa a se comparar com essa ilusão. Começa a achar que o problema é você, que está atrasado, que está falhando, que não é suficiente. Mas e se não for falha? E se for só o seu coração pedindo para você desacelerar, para você parar de fingir, parar de carregar o que não cabe mais, parar de querer dar conta de tudo? Porque dar conta de tudo é o caminho mais rápido para não dar conta de si. O que te cansa não é a vida, é o papel que você está tentando sustentar. É o medo de decepcionar, de perder o controle, de não ser suficiente. Mas ninguém é suficiente o tempo todo. Ninguém aguenta tudo. E tudo bem não aguentar. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa estar no seu melhor todos os dias. Não precisa provar nada para ninguém. Porque a vida não exige perfeição. Ela exige presença. E presença significa estar inteiro, mesmo quando está em pedaços. A cura começa quando você se permite parar. Quando você decide tirar a máscara, mesmo que o mundo não entenda. Quando você aceita dizer, hoje eu não tô bem, sem culpa. Porque admitir a dor não te enfraquece, te humaniza. O que você sente não é fraqueza. É o corpo pedindo para você voltar para si. É a alma pedindo para ser ouvida. É a vida te lembrando que fingir bem-estar não é viver. Você tem o direito de cansar, de se afastar, de chorar, de recomeçar. Você tem o direito de não dar conta, de mudar de ideia, de dizer não, de dizer chega. Porque o que te adoece não é o que sente, é o que tenta esconder. E não, você não precisa se reconstruir rápido, não precisa se reinventar amanhã. Às vezes, o que cura é só respirar, é se permitir existir sem precisar ser algo produtivo. É ficar em silêncio, em paz, em pausa. Porque existe uma beleza em parar. Existe sabedoria em reconhecer o próprio limite. Existe poder em dizer, agora é minha vez. E quando você faz isso, quando para de fingir, quando se permite sentir o que for, algo mágico acontece. A vida começa a se reorganizar ao seu redor, porque ela sempre acompanha o seu movimento interno. Enquanto você tenta sustentar o personagem, a vida te devolve caos. Mas quando você volta para sua verdade, ela te devolve leveza. Porque o mundo fora é o reflexo do mundo dentro. O cansaço vai diminuindo quando você para de lutar contra o que sente. E é aí que você percebe que nunca foi o peso da vida que te derrubava. Era o peso de fingir que ela não te afetava. Você passou tanto tempo tentando ser forte que esqueceu que ser forte não é suportar tudo, é saber quando parar. Ser forte é reconhecer quando o corpo pede descanso, quando o coração pede pausa, quando a alma pede silêncio. E é nesse silêncio que a resposta vem. É ali que você percebe que não precisa de tanto para se sentir vivo. Que o que realmente importa não é o que os outros pensam, é o que você sente quando se olha no espelho. Você não está cansado da vida, está cansado da distância entre quem é e quem precisa ser para agradar os outros. E essa distância é o que te suga, mas ela pode acabar. Basta dar um passo em direção à verdade. O dia em que você decidir ser honesto consigo, o peso começa a sair. O ar entra de novo. O riso volta.
A cor volta, a vontade de viver volta. Porque finalmente, pela primeira vez em muito tempo, você vai estar vivendo a sua vida e não o papel que te deram. Não é desistir, é escolher um novo começo. É parar de lutar contra o que sente e começar a ouvir o que sente. E pode ser que você perca algumas pessoas no caminho, mas nunca mais vai se perder de si. E isso, por si só, já vale qualquer recomeço. Então respira fundo, solta o que não é seu, tira a máscara, permite-se ser humano. E lembra, você não precisa estar bem o tempo todo para ser digno de amor, de paz e de descanso. A vida não quer que você finja que está bem. Quer que você esteja inteiro, mesmo que esteja em pedaços. E talvez, só talvez, o que você chama de cansaço seja só o seu eu verdadeiro tentando nascer. Você não está cansado da vida, está cansado de fingir que está bem. E o dia em que você tiver coragem de parar de fingir, a vida vai começar a respirar com você. Se essa mensagem te tocou, comenta aqui embaixo. Eu escolho parar de fingir. E que essa frase seja o início da sua virada interna. Curte o vídeo, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Aqui todos os dias a gente fala sobre o que ninguém tem coragem de admitir. O que acontece dentro. Porque quando você para de fingir, o que parecia peso vira cura. E é nesse momento que a vida finalmente começa a fazer sentido.